E quem entrevistou também o presidente ontem foi o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado diretamente de Brasília com a gente. Ô Zé, você acha que o Paulo Guedes mudou de tom aí em relação ao teto de gastos? Como é que você viu essa fala dele? Ele está, na verdade, muito bom dia a todos. Olha, Paulo, o Paulo Guedes ele tem conversado muito com o presidente Jair Bolsonaro e com o grupo político numa tentativa de convivência. O governo é isso mesmo, governar é definir prioridades, não dá para fazer tudo, né? A linha do ministro Paulo Guedes é uma quando entrou e outra agora, porque no meio desse caminho teve uma pandemia, estamos numa pandemia. As consequências são muito graves no mundo inteiro, inflação nos Estados Unidos em dólar. Quem poderia imaginar? O galão de gasolina nos Estados Unidos está altíssimo. As pessoas lá estão reclamando, só que não reclamam do governo, porque lá o mercado é aberto. Então, assim, Paulo Guedes agora, no pós-pandemia, tem que ser outro. Nós estamos com problemas sociais pesados. Daí, esse programa novo social, o Auxílio Brasil, ter se preocupado com um maior número de brasileiros a serem atendidos, é um novo momento. Daí, essa mudança de foco. Mas ele continuando dizendo que o rigor fiscal, ou seja, gastar o que arrecada, continua como prioridade. O governo não está acabando com o teto. Até poderia, tem força para acabar com o teto numa emenda à Constituição, mas não quer e não vai acabar com o teto. É um recálculo de como pode andar o teto com a atualização e inflação. Porque a emenda aprovada do teto define o nível de gastos atualizando pela inflação. Mas só que o governo está mexendo nos meses de atualização e isso vai dar uma folga maior. Olha, o governo precisa desses 95 bilhões de reais para investir na área social. Isso não é política, é gestão. Muito bem, Zé, obrigado pela sua participação aqui, breve e objetiva participação no nosso Morning Show. Todo dia o nosso Zé Maria Trindade aqui com a gente. Ótimo final de semana, Zé, e semana que vem a gente está junto por aqui de novo. Perfeito, obrigado, até lá. Valeu. Drilinho, olha só, tô com uma frase aqui do Paulo Guedes que eu quero que você comente. Ele diz o seguinte: o teto de gastos é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade. Não podemos ser dogmáticos a respeito dele. Se a gente pegar essa frase com outras frases que ele falou justamente na defesa do teto de gastos, ele está muito mais maleável nesse sentido. Sim. O mercado vê com maus olhos isso? Sim, o mercado vai ver com maus olhos qualquer tipo de política que seja considerada populista, que aumenta o teto de gastos, que faz exatamente mal a longo prazo para a inflação, para o dólar alto, que espanta investidores com medidas exatamente de injetar dinheiro de impostos na população. Mas o momento é grave. Existe um momento grave proveniente de um tipo de isolacionismo irresponsável que foi feito, que não salvou nenhuma pessoa e jogou milhões que estavam na pobreza para a miserabilidade, que foram impedidos de trabalhar. Então, esse tipo de recálculo do teto de gastos, aspectos precatórios para fazer esse Auxílio Brasil, é exatamente urgente, porque nesse exato momento, Paulo Matias, existe uma família passando fome por falta de trabalho, e falta de dinheiro, e falta de recursos, e falta de energia para trabalhar. Então, você tem que injetar esse dinheiro urgentemente na economia e para essas famílias mais pobres, que a economia possa se reerguer e aí sim, no momento propício, que não seja de calamidade, se fazer e se estabelecer esse tipo de reforma estruturante, liberal, que o país precisa, das privatizações, reforma tributária. Eventualmente, poder-se-ia ter feito essas reformas no ano passado, mas o senhor Rodrigo Maia sentou o seu traseiro gordo em cima das reformas e diz: não vamos fazer nada e vamos salvar vidas. O que aconteceu? Não salvou vida nada, não foi cientificamente provado que nenhuma vida foi salva e, eventualmente, se jogou milhões na miserabilidade. Eventualmente, volto a dizer, no momento propício, você tem que convencer, aí também é uma tarefa de comunicação do governo, convencer não só o Congresso, mas a população da urgência de se fazer essas reformas e privatizações que são essenciais para o desenvolvimento a longo prazo do país. Mas nesse exato momento em que há pessoas passando fome, o auxílio é imprescindível. A economia vem depois, diziam os isolacionistas. A economia chegou e a economia é o pobre, miserável, passando fome, que precisa de dinheiro já. Zoe, a discussão agora foi encaminhada para o Senado Federal, né? Eu quero saber se passa. Olha, o Senado Federal é uma incógnita, principalmente pelo Pacheco agora, que está mais preocupado com a reeleição dele do que com a questão social e com tudo que o Brasil está enfrentando durante a pandemia. Vale lembrar
que o Senado Federal já enterrou uma MP que ajudaria a criar vagas de empregos para jovens, mais de 3 a 4 milhões de vagas de empregos para jovens. Simplesmente enterraram. Então, a gente vê que o Senado não está muito preocupado com essa questão social. Então, no meu ponto de vista, Paulo, é uma incógnita, mas tomara que passe, porque, caso contrário, mostraria uma grande irresponsabilidade do Senado Federal. Joel Pinheiro da Fonseca, o que deveria ter sido feito de diferente por parte do governo em relação a esse projeto? Porque aqui no Morning Show você já defendeu justamente esse auxílio, você acha que o momento realmente exige isso, mas qual seria o outro caminho que não esse? O caminho passa tanto por ações que o governo não quis fazer no passado, e não por culpa de Rodrigo Maia, porque inclui inclusive esse ano, não por culpa do Congresso, porque foi o próprio presidente Bolsonaro que não teve iniciativa nenhuma e que, aliás, vetou diversas das propostas que eram feitas, e sim por uma total falta de coragem e de vontade política. Então vamos lá. Primeiro, o que deveria ter sido feito? O governo Bolsonaro foi eleito numa plataforma que dizia que queria tornar o Brasil mais eficiente, mais reformas, não sei o quê. Fez uma reforma da Previdência razoável no seu primeiro ano, mas também nada demais. Gastou o primeiro ano inteiro nessa negociação e depois, basicamente, se absteve de discutir, mesmo quando, inclusive durante a pandemia, inclusive durante este ano, mesmo quando o Congresso estava colocando essa discussão, como foi o caso de administrativa, de tributária, que o governo sabotou desde o início. Mas vamos lá, o governo tem um problema. Existe um problema social real no Brasil. Esse problema precisa ser endereçado. Existe também um problema econômico. As contas públicas brasileiras não fecham e se a gente chutar para fora, descartar o teto de gastos, a coisa só piora daqui para frente. O que o governo poderia ter feito? Ele poderia ter, por exemplo, ouvido o que o próprio Paulo Guedes falou ao longo do ano passado. Presidente, vamos tornar aqui um pouco mais eficientes esses programas sociais, corta programas que não funcionam aqui, dedique mais a programas que funcionam, vamos criar um auxílio fortalecido, mobilizando os gastos de partes que não têm eficácia para outras que têm. Essa foi uma hipótese, Bolsonaro não quis. Outra hipótese, o governo brasileiro continua alocando bilhões de reais em subsídios para grupos empresariais. Não quis cortar. Outra hipótese, o governo brasileiro continua, até aumentou inclusive, pagando bilhões de reais em emendas parlamentares, inclusive negociadas debaixo do pano, negociadas sem transparência, sem controle algum. Não quis cortar, pelo contrário, aumentou. Agora, o governo escolhe de forma cruel, de forma impiedosa, acabou com o Bolsa Família. Daqui para frente não tem nada, ou seja, jogou milhões de pessoas, deixou elas totalmente desamparadas e agora diz, o Brasil ou vocês furam o teto ou não vai ter nada mesmo. Essa é a postura que o governo faz. Parece a postura de um governo honesto, de um governo comprometido com o combate à pobreza? Infelizmente não. O auxílio é necessário. Há caminhos para o governo fazer sem furar o teto. Ele não quer.